Quem eram os gigantes? Vamos ao texto. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A interpretação de muitos estudiosos é que o fruto da coabitação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens seriam os Nefilim. Neste caso, os filhos de Deus, segundo a maioria desses estudiosos, seriam as figuras angelicais, anjos caídos ou demônios, ou segundo alguns afirmam, poderia se referir até mesmo a homens possessos por demônios. Isto justificaria a origem dos gigantes naqueles dias. E como a tradução de Nefilim nas Bíblias geralmente é gigantes, e o livro apócrifo de Enoque também afirma que os gigantes foram fruto do hibridismo ocasionado pela coabitação de seres angelicais com as mulheres, muitos usam estes argumentos para dar peso ao fato de que os filhos de Deus, citados no texto, se referem realmente aos seres angelicais, e portanto, os Nefilim seriam os gigantes. Mas a pergunta é a seguinte: este relato realmente está falando de gigantes? Há outras passagens que dão peso a esta afirmação? Antes de respondermos a estas perguntas, devemos considerar o seguinte: o que a Bíblia fala sobre os gigantes? Sim, a Bíblia traz alguns relatos sobre os gigantes, e estes relatos nos ajudam a compreender melhor esta questão. Os grupos de gigantes, chamados de Anaquins, Refaíns e Emins, se instalaram entre o Mar Morto e a faixa de Gaza, na Palestina. Nenhum dos Anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Os Emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes, Anaquins. Também estes foram considerados gigantes, Refaíns, como os Anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Todos os Emins, Anaquins e Refaíns foram mortos pelos israelitas. E para termos uma ideia do tamanho destes gigantes, podemos analisar o relato que o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, faz sobre Og, rei de Bazã. Hoje esta região se chama Golã, ou Colinas de Golã. Og foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. Segundo a Bíblia, Og dormia numa cama que tinha mais de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. E era toda feita de ferro maciço para aguentar o seu peso. Og teria, portanto, 4 metros de altura aproximadamente. Sob o comando de Moisés, na peleja de Edrei, Og e todo o seu povo foi completamente derrotado. E também o Senhor, nosso Deus, nos deu, na nossa mão, a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Este evento também é relatado no livro de Números 21, versículo 33 ao 35. Há outros textos na Bíblia que falam dos gigantes, como de Josué 14, versículo 15. Antes, o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. E é claro, o gigante mais famoso de todos, que foi morto pelo jovem Davi. Isso mesmo, o gigante Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. As medidas bíblicas não são de fácil conversão, pois não havia naquele tempo um padrão. A mesma medida podia significar valor diferente em lugares diferentes. Por isso é difícil ser exato nesse aspecto. Golias media 6 côvados e 1 palmo. Há alguns que retêm que 1 côvado seja igual a 51 centímetros. 1 palmo, medida bastante familiar também para nós, é tido como 23 centímetros aproximadamente. Se fizermos as contas, o resultado é que Golias media cerca de 3 metros e 30 centímetros. Em 1º livro de Crônicas 20, versículo 4 ao 8, nos é relatado a morte daqueles que provavelmente eram os 4 últimos gigantes. Eles foram mortos sob o comando de Davi. Portanto, o problema não é se os gigantes existiram ou não, até porque há muitos relatos científicos da existência de esqueletos ou de ossos de tamanho incomum que chegam a passar dos 4 metros de altura. Há muitos relatos falsos na internet, é verdade, mas há fatos incontestáveis a esse respeito também, comprovando o relato bíblico. E um gigante muito famoso foi Robert Wadlow, falecido em 1940.
ele tinha 2 metros e 75 centímetros de altura. Portanto, o problema não é se os gigantes realmente existiram, mas se a Bíblia está realmente falando de gigantes nesta passagem. Gênesis 6, versículo 4. É importante considerar que este termo Nefilim só é usado em Gênesis 6,4 e Números 13:33. Alguns estudiosos procuram relacionar etimologicamente este termo com napal, que significa cair, prostrar-se, ser lançado fora, fracassar, por intermédio do substantivo nepel, que significa nascimento fora de tempo ou aborto, resultando em monstruosidades extraordinárias. Neste caso, segundo os que pensam assim, estes Nefilim seriam os caídos. E aí há discordâncias, pois uns consideram que eles eram caídos porque foram expulsos do céu, outros consideram que foi por conta de uma degeneração moral, porque o texto de Gênesis 6 fala que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Outros dizem que eles eram caídos por causa das quedas que tiveram nas batalhas, porque eram os grandes heróis do passado. Na realidade, ninguém pode afirmar com certeza o que isso significaria, já que há muitas possibilidades de interpretação. E como alguns estudiosos relacionam etimologicamente o termo napal por intermédio do substantivo nepel, alguns consideram que os Nefilim seriam seres monstruosos deformados como um aborto espontâneo, ou nascimento fora de tempo. E nesta busca por compreensão da raiz do termo Nefilim, alguns acabam utilizando o texto de Ezequiel 32, pois este texto fala dos caídos e fala dos guerreiros que eram poderosos. Esses guerreiros caíram em batalha. Veja o versículo 27. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto era o terror dos fortes na terra dos viventes. No entanto, etimologicamente esta associação é bastante frágil e não nos dá um fundamento sólido para chegarmos ao significado claro da palavra Nefilim. Grandes teólogos, após analisarem cuidadosamente o texto e a etimologia e os usos do termo Nefilim no Antigo Testamento, chegaram à conclusão de que não há evidências suficientes para a correta compreensão deste termo. De acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, uma reconstrução mais provável para a compreensão do termo Nefilim é a proposta de uma raiz napal, aparentada de outros verbos fracos, como pul, que significa ser maravilhoso, forte, poderoso, ou palan, que também significa ser maravilhoso, e até mesmo palan, que significa separar, distinguir, ou panlau, que por sua vez significa discriminar. Este padrão de grupos de verbos fracos semanticamente relacionados e com duas consoantes fortes em comum é um fenômeno que recorre com uma frequência notável na lexicografia hebraica. Na realidade, a tradução gigantes fundamenta-se principalmente na Septuaginta e pode trazer bastante confusão. A palavra pode ser de origem desconhecida e significar heróis ou guerreiros violentos e etc. Segundo alguns estudiosos, a transliteração Nefilim adotada pela IBB, que é a versão da imprensa bíblica brasileira, também conhecida como a versão segundo os melhores textos, seria a mais segura e poderia estar correta ao relacionar o substantivo com uma raça ou nação. Portanto, a afirmação mais segura que podemos inferir é de que nós não sabemos o real significado do termo Nefilim, pois a única coisa que temos são hipóteses, tendo como base alguns textos que nos levam a considerar a defesa de alguma opinião ou conclusão teológica, digamos assim. Portanto, se queremos defender uma posição, temos que ter todo cuidado para não sairmos da revelação comum das Sagradas Escrituras e acabarmos tendo que forçar o texto bíblico a se adaptar à nossa linha de pensamento por causa de um termo tão obscuro como este e que aparece apenas em 2 passagens no Antigo Testamento.